Olá, aquarianos! Como vocês estão? Eu espero que bem. Eu sou Anne Marques. Gratidão por sua presença aqui no canal O Equinócio Tarô. Esta é uma leitura geral e atemporal para o signo de Aquário. Então, acolha as mensagens que ressoam no seu coração. Aquelas que não ressoarem, você deixa ir. Leitura para o signo de Aquário. O que os queridos e abençoados, regidos sob o signo de Aquário, precisam saber para este momento das vossas vidas. Quais são os recados? Quais são as orientações do universo para os queridos regidos sob o signo de Aquário? O que eles precisam saber para este momento das vossas vidas. E vamos lá. Ai, gente, que coisa mais linda! Que lindo isso! Gostei já dessa energia para vocês, muito abençoada. E esse gestual aqui, gente, com as mãos assim, olha, em formato de concha, lembra muito a parte 2 da leitura, que é a parte que eu entrego para vocês as ativações energéticas referentes às energias desta leitura, né? Então é bem sobre aquele momento em que eu ensino isso para vocês. Que legal, gostei. Nossa, gente. Então a gente começa assim, nessa energia maravilhosa. Olha que lindo isso que vem para vocês. Uma frequência maravilhosa aqui dos números se multiplicando, uma energia de bênçãos multiplicadas, uma energia linda. E aqui, gente, olha só que lindo. A gente passa da generosidade, tô lendo essas palavrinhas chaves que vem aqui embaixo nas cartas para vocês sentirem essa energia que tá aqui. Generosidade e sucesso. Então, gente, aqui o que vem para mim para passar para vocês? Tudo aquilo que a gente entrega, tudo aquilo que a gente oferta ao universo através das nossas ações, através dos nossos, feitos, dos nossos pensamentos, toda a energia, tudo, absolutamente tudo que a gente faz, sempre volta para nós de alguma forma. O universo é sempre muito generoso com a gente, quando a gente tem olhos da alma para ver. Então aqui o que vem para vocês? Exatamente uma entrega, um florescimento, o universo sendo muito generoso com vocês do signo de Aquário, por conta dessa entrega, por conta desse ato. Sabe o que eu sinto aqui? Quando a nossa vida se transforma em uma forma de oração, quando a gente percebe a proporção, a magnitude das nossas vidas, o que isso está representando neste momento, nesse contexto geral, mundial e também nesse momento em que a gente vive, né, neste aqui, neste agora, nesse momento de transformação da nossa querida Terra. Então, assim, neste ponto, né, em que tantas coisas estão acontecendo, quando a gente percebe o valor das nossas vidas, a gente realmente transcende muitas coisas e a gente transforma a nossa vida numa oração, num ato de devoção, onde tudo passa a ser um ato de bondade, de generosidade, que são frequências que este ano de 2024 vem sendo trabalhadas de forma muito forte, de forma muito poderosa. O ano que vem com essa energia do número 9 para vocês, que já vem aqui na vossa leitura de modo muito forte. Inclusive, um dos arcanos aqui que fazem a regência do nosso ano de 2025
são sempre aos pares, né? Eu expliquei isso para vocês nas leituras anuais, então a sua leitura Aquário 2025, eu já aproveito e deixo aqui o card para vocês, tá? Da vossa playlist Aquário 2025. Aparece sempre aqui no cantinho da tela para vocês e lá tem a vossa leitura anual. Nessa leitura eu expliquei sobre as frequências do ano, do número 9 e tudo mais, e falei sobre a energia dos arcanos, e aqui eis que vem também. Então, de repente, você pode assistindo lá na outra leitura, você pode fazer um link, né, e colher mais informações também, porque aqui vem essa energia que conecta vocês na frequência do nosso ano 9. Né? Então, é esse estado de transformar a sua vida num ato de oração, gente. O resultado só pode ser positivo. Aqui é uma pessoa muito dona de si, né, muito confiante, ela demonstra toda essa confiança. O arquétipo aqui, né, representado por esta pessoa, dessa figura, né, desse poder pessoal e dessas conquistas. Que conquistas, né? Para cada um de nós, o sucesso ele pode estar representando um determinado momento. Pode ser sucesso no trabalho, pode ser sucesso em casa, na família, pode ser sucesso dentro de um relacionamento, sucesso você com você, né? Então, assim, para cada um de nós esse sucesso vem aquela meta, aquele objetivo, enfim, o fato da gente se sentir bem naquele momento das nossas vidas, né? Então, assim, o sucesso ele pode assumir inúmeras facetas, né? E aqui me traz essa energia de satisfação pessoal, de chegar num momento da sua vida e sentir que realmente todo esse conjunto da obra, né, independentemente do cenário, o que eu sinto para vocês é que o sentimento é o mesmo. Então, vamos supor, se esse sucesso para alguns do signo de Aquário é no trabalho, para outros é com relação a uma conquista particular, pessoal, alguma coisa você com você ou na sua família. Mas o sentimento é mútuo e une todos vocês num determinado ponto, que é exatamente esse, quando a nossa vida se transforma numa oração de plenitude, de sintonia com as forças cósmicas de amor universal, a nossa vida passa a ser todo um ato de generosidade. E o sucesso vem na consequência. Essa sensação de triunfo, de energias equilibradas, ou seja, eu estou saboreando a minha vida num contexto geral. Eu estou curtindo, eu estou apreciando. Eu gosto muito dessa palavra, o apreço, o ato de nós apreciarmos a nossa vida, de saborearmos tudo o que a vida, essa grande aventura contempla neste momento, tudo que a gente já viveu, tudo que nós estamos vivendo, tudo que nós ainda vamos viver, né? Quando a gente aprecia tudo isso, o eco retorna para nós sob a forma desse sucesso. É um estado de vitória o tempo todo. Olha essa pessoa aqui, o arquétipo dessa pessoa que é pura luz, pura energia. E olha essa frequência. Então, aquilo que você entregou, e aqui para que a gente possa ofertar, o coração está aberto, uma energia de chakra cardíaco. Eu me identifico muito com essa energia porque, para mim, o ato de fazer as leituras para vocês, de interpretar as energias, para que vocês possam refletir sobre as vossas vidas e transformar as vossas vidas mediante, né, essas reflexões, o pensar sobre si, como já dizia Aristóteles, né, saber-se é o início de toda a sabedoria. Então, eu entrego as leituras para aguçar, para instigar, para inspirar a esta sabedoria de si próprio, de si própria, né? Então, assim, eu gosto muito dessa energia para que a gente possa ofertar. Nós precisamos estar com o coração aberto, a energia do chakra cardíaco tem que estar fluindo, né? E o resultado é muito positivo. Então, nós estamos falando aqui de um momento, gente, para vocês, de muito brilho, de muito magnetismo pessoal, de vocês estarem se sentindo muito bem sucedidos, independentemente da área, né, ou da questão em si. É uma frequência muito poderosa, magnética também, me trazendo que a gente, quando percebe que tudo é energia, e a gente traduz isso através dos nossos feitos, das nossas palavras, dos valores que a gente carrega, isso vai sendo trazido para nós através da lei da ação e da reação.
que não é algo que eu invento aqui para vocês, né? Isso existe. A física já confirmou isso através da segunda lei de Newton, que diz que quando a gente que para toda ação, né, existe uma reação que tem a mesma intensidade, ou seja, tem a mesma força, porém em sentidos opostos. Então, você fez muitas coisas boas, você foi uma pessoa generosa, e o retorno do universo para você é essa generosidade, que pode ser sobre a forma de um status, de repente, dentro do seu ambiente de trabalho. Gente, aqui nós estamos falando de uma energia magnética muito grande. Parece que você se mergulhou num pote de mel e as pessoas estão todas atrás de vocês. Então, assim, para relacionamentos tá muito favorável, né? De toda sorte, tá? Não só de romance, mas também de amizades, de espírito de liderança também. Então, por exemplo, dentro do trabalho, vocês vão ver que as pessoas querem ficar com você. Aqui vem uma energia muito bonita de trabalho, de comunhão, de soma de forças. Gosto muito dessa frequência, né? Então, assim, vocês vão sentir que por conta desse carisma e por conta dessa generosidade, desta bondade, que são coisas que este ano vem falando pra gente trabalhar bastante, que é o altruísmo, que é a empatia, que é o fato da gente se colocar no lugar do outro. Então, assim, para muitos de vocês que de repente, isso não só no trabalho, em casa também, ou em alguma outra situação, você vai perceber que o fato de você estar ali naquela posição de destaque, seja pela inspiração que você carrega, seja pela sabedoria que você tem, pela expertise de já ter trilhado aí um caminho para ter chegado nesse ponto, então assim, toda a bagagem, toda a sabedoria, né? Isso não te faz ter uma soberba. Pelo contrário, não é um movimento egóico, mas é algo que você oferta. Então o coração está aberto o tempo todo e está fluindo. Então as pessoas sentem essa energia. Por mais que isso às vezes possa parecer meio quixotesco, né? Vou deixar um livro aqui de Don Quixote para vocês, que é demais essa obra, né? Mas por mais que às vezes isso possa parecer meio absurdo, né? No nosso mundo de hoje, o que a gente precisa é dessa humanidade. E o que eu vejo nas leituras para todos os signos é esse resgate. Então, assim, quanto mais a gente trabalha dentro dessas frequências positivas, os iguais se juntam, os pares se unem, como meus pais me ensinaram. Então, a gente vai se encontrando e vocês vão perceber que as pessoas vão se aproximar dentro de você por conta dessa energia. Porque às vezes a gente pensa, né, ai, Anne, mas tá difícil, o mundo tá difícil, ninguém ajuda ninguém, ninguém quer nada com ninguém. Sim, existe aquele número de pessoas que realmente estão ainda numa energia de desunião, né, num movimento de desunir, né? Mas existem muitas outras que também estão neste movimento de... Aqui, essa carta traz a palavra trabalhos. Então, que entendem o servir. E o servir feito com generosidade só gera mais sucesso, só gera mais realização. Só para você? Não. Pelo contrário, para você e para todos os seus. Então, por exemplo, dentro do trabalho é aquele espírito de colaboração, de ajuda, de união de força, de saber que todo mundo junto funciona muito melhor e se inspirando com você, com o seu brilho, com a sua luz, com a sua alegria, tá? Então, assim, vocês vão perceber esses movimentos. Às vezes não é nem sobre um determinado espaço, mas às vezes, gente, pode estar acontecendo isso com vocês. Muitas vezes nós somos colocados nas vidas das pessoas em momentos muito especiais, em que você às vezes vai estar dando o seu melhor, a sua bondade, a sua generosidade para aquela pessoa que às vezes precisava de uma ajuda. É aquilo que eu falo para vocês, de repente, numa fila de supermercado, que eu adoro, adoro supermercado, gente. Então, assim, quando você tá ali conversando e aí você sente, porque aqui é sentido, né? Tem uma energia espiritual muito linda para vocês aqui também na leitura. Então, você sente que você deve tocar no coração daquela pessoa falando uma palavra de carinho, generosidade. E aí você entrega uma palavra. E você já percebe que a pessoa recebeu aquilo diferente, aquilo chegou no coração. A pessoa recebeu, abriu os braços para receber.
E você fala, poxa, nesse dia eu fui a diferença, eu fiz a diferença, eu tornei a vida de alguém melhor por conta daquela palavra, por conta daquele meu gesto. Às vezes pode não ser uma palavra, mas às vezes pode ser um ato de valor, que onde às vezes, muitas vezes a gente percebe, né, que não está acontecendo, mas tem esse movimento. Um bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, por gentileza, gratidão, muito obrigada, muito obrigado, né? Então, assim, às vezes você fala e quantas vezes isso comigo, eu falo, e eu olho, as pessoas ficam meio assustadas, assim, acho que pensam que eu sou, né, fora da casinha, né, que eu falo assim, por gentileza, bom dia, tal. Às vezes até quando eu esqueço, tô na correria, eu falo, ai, perdão, não falei boa tarde. Nesses dias aconteceu isso comigo. Eu falei assim, perdão, eu esqueci de falar boa noite, né? Eu falei, boa noite. Aí o atendente olhou para mim e falou boa noite, abriu um sorriso. Então, assim, sabe, é esse tipo de troca, né? E a gente pensa que isso não está existindo, está existindo. E cabe a nós mantermos isso. E é exatamente isso que vocês estão fazendo, tá? Não só em questões de trabalho, mas também nesse movimento, né, que pode estar acontecendo em casa, até na rua, de modo muito corriqueiro. É uma energia, gente, de vocês perceberem que realmente as pessoas estão se aproximando de você por conta dessa frequência. Tá? E mostrando o eco do universo. Então vocês vão perceber neste momento das vossas vidas esse retorno. Por nós estarmos num ano que fala de colheita, tá? Então essa energia de vitória para vocês me traz esse senso de que essa vitória já é uma colheita. Já é um ponto em que você olha e você fala assim, nossa, que show! Porque eu já estou, né, percebendo esse retorno de toda uma semeadura, de todo algo que eu me dediquei, das coisas que eu fiz. E às vezes, né, gente, direcionar o nosso olhar, porque às vezes a gente fica muito no olhar só daquela conquista, daquele determinado ponto, e a gente restringe toda aquela sorte de bênçãos do universo, restringe só para aquele tiny, só aquele pontinho. E perceber que quantas coisas, quantas bênçãos, o quanto o universo está sendo generoso com você o tempo todo. Tá bom, meus queridos? Então, aqui, essa carta vem trazendo exatamente esse movimento, né? Da gente perceber quantas coisas boas estão acontecendo, quantas pessoas não se unem a nós para nos ajudar de diversas formas. Vocês podem estar sendo ajudados, de formas magníficas, majestosas. Não só no trabalho, mas às vezes uma pessoa que segura uma porta para você passar. Então é sobre esse exercício deste olhar, um olhar que vem da alma, um olhar que é sentido. Aqui nós temos uma pessoa que é muito, sabe, vibra numa energia espiritual, tem muita energia positiva também para entregar e que é pura luz por onde quer que passa. Tá bom, meus queridos? E é mantendo essa luz que você pode, né, lidar com qualquer energia que seja antagônica a isso ou que às vezes não te permita ver aquilo que você precisa ver, né? Porque às vezes a gente está imerso ali no nosso mundo e aí às vezes são medos, são anseios e a gente acaba não vendo todas essas bênçãos, né? Todo esse sucesso, toda a vitória, que a nossa própria vida já é uma vitória, né? Então, assim, a gente acaba não percebendo tudo isso. A leitura de vocês é um grande ensinamento para todos nós, de todos os signos. É uma mensagem extremamente profunda, tocante, estou muito emocionada fazendo aqui a leitura para vocês. Eu espero que vocês possam sentir esta energia positiva, transcendental, como sempre nas vossas leituras, que vocês possam estar sentindo essa energia chegando aí nos vossos corações. Tá bom, meus queridos? E eu quero aproveitar esse momento e já fazer com vocês, então, o nosso primeiro mantra, né? Porque com certeza virão outros aí ao longo da leitura. Então já prepara aí o seu bloquinho de anotações, o seu caderninho, a sua caneta especial, seu lapiseiro, seu lápis, enfim. Prepara o seu kit de anotação para você anotar, então, o nosso primeiro mantra desta leitura. Tá bom, meus queridos? Então, o mantra que eu sinto aqui para passar para vocês é muito bonito. E o que eu sinto no meu coração são as seguintes palavras. O universo é
generoso comigo o tempo todo. O universo é generoso comigo o tempo todo. E eu decreto, está feito. E assim é. Tá bom, meus queridos? Levem estas palavras para as vossas vidas, guardem elas no fundo dos vossos corações e façam esses decretos, mantrem, façam essas afirmações positivas naquele momento em que você vê o eco do universo chegando para você através daquela bonificação, daquela premiação, daquele resultado positivo que você ajudou, daquela... às vezes um dinheiro que você emprestou, a pessoa devolveu esse dinheiro, ou esse dinheiro chegou para você de uma forma diferente, ou às vezes um dinheiro que veio de forma inesperada e você tanto precisava. Entenda esse senso de vitória. E aí a forma como o divino se comunica com você através das pessoas, dos encontros, né? Da sua energia, da sua vitalidade, energia do Chi, do prana, que é essa pessoa cheia de chacha, né? Cheia de poder pessoal, cheia de luz, que é uma luz por onde quer que passa, né? Para onde quer que vá, em tudo o que faz. Então guardem essas palavras e leve para você, leve para a sua vida. No momento da parte 2 da leitura, nós vamos usar este mantra, tá? O universo é generoso comigo o tempo todo. Tá bom, meus queridos? Então vamos lá. Aí depois eu entro mais neste assunto sobre as ativações energéticas. Então vamos lá, vou tirar confirmações para vocês agora com este deck de tarô também, e aí depois a gente vai para os oráculos, para mais confirmações, e vou estar tirando também, gente, um deck de animais de poder para vocês, os animais, os totens, né, de poder, tá bom? Nossa mensagem final, nossa mensagem da chave de ouro. Gratidão a Deus por me permitir realizar esta leitura para os queridos regidos sob o signo de Aquário. Gratidão, meus queridos, por todas as curtidas, compartilhamentos, a você que está inscrito aqui no canal, a você que está chegando, seja super bem-vindo aqui no canal O Equinócio Tarô, feito por mim, Anne Marques. Gratidão, meus queridos, por todo esse carinho maravilhoso, gratidão pelas bênçãos que vocês emanam na minha direção. Estejam certos que chega aqui sim no meu coração como um forte abraço de luz e assim como este arquétipo eu recebo de braços abertos, acolho muito firmemente, muito fortemente no meu coração e retribuo dessa forma para vocês, sobre a forma de bênçãos multiplicadas, que volte para vocês toda essa energia maravilhosa, de formas muito, muito, muito abençoadas. Que as infinitas bênçãos da luz crística de ouro recaiam sobre cada um de vocês, estendidas também aos seus, tá bom, meus queridos? E assim é. Nós vamos assim, juntos, corações unidos, nesta grande e poderosa energia do bem maior. Vamos lá. Aquário, o que mais eles precisam saber nessa leitura, que é um ensinamento maravilhoso, principalmente sobre essa lei do retorno, a lei da ação e da reação, que todos nós estamos submetidos, né, o tempo todo. Então, gente do céu, começou. Eu falo para vocês que meu Deus, gratidão, que coisa linda, gente. Bom, vamos lá, já vou começar falando aqui. É muito lindo, eu tô super emocionada com essa leitura. Bom, esse deck que eu tô trabalhando aqui com vocês, ele segue, eu acho de bom tom explicar para vocês, porque às vezes você pode ver as cartas, né, e ler o que está escrito aqui e falar, mas tem coisas diferentes aí, opa, tá errado, né? Então eu acho bom explicar para ficar tudo direitinho para vocês, toda a responsabilidade que eu entrego as leituras para vocês, né? Vocês sabem disso. Então aqui tem esse deck que é maior, né? Trabalha dentro do sistema do Rider-Waite-Smith e esse pitico aqui que eu tirei para vocês trabalha dentro do sistema do tarô de Thoth, tá bom? Então assim, as palavras vão divergir, esses keywords, né, essas palavras-chave, elas vão divergir de um deck para o outro, tá? De um sistema para o outro, porque são abordagens um pouco diferentes. Então aqui, o que acontece? Olha só, gente, eu falo para vocês que não existem coincidências. Primeiro, as cartas se comunicam nas cores, né? E aqui é exatamente a mesma carta, uma embaixo da outra.
Então, assim, já começou a questão das sincronicidades aqui, né? Já tinha falado para vocês sobre a energia do número 9, para vocês assistirem a vossa leitura. E aqui volta de novo fazendo essa conexão com 2 decks diferentes e as 2 cartas iguais, exatamente iguais. Mesmo número, mesmo naipe, tá bom? Então aqui, essa carta fala da generosidade e essa carta vai falar sobre o sucesso. Então, gente, é mais uma confirmação para mim. Tá? Por que que é sucesso? E aí vem o respaldo da lei da ação e da reação. Porque quando a gente entrega algo positivo, exemplo, quando você é generoso, é generosa com alguém, o retorno é generosidade de alguma outra pessoa, ou até das próprias forças do universo, permitindo que você tenha uma vida tranquila, permitindo que as coisas ocorram de uma forma branda. Enfim, as coisas vão acontecer, o universo não tem uma ordem, né? Ah, vai acontecer exatamente isso, 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 isso. Não, tudo é feito mediante as nossas ações, as nossas entregas, o que nós estamos entregando é aquilo que nós vamos colher. Então essa é a prova para mim, de que você foi generosa, você foi generoso. No quê? Para cada um de vocês em diversos sentidos. Às vezes é toda uma vida. E esse ano fala sobre isso, né? É a nossa performance. Então aqui, gente, é sobre a performance. E a carta conversa com o vestido aqui, né? Entende? É a nossa performance, é a forma do nosso agir. De nós estarmos pulsando a luz do divino onde quer que a gente vá, em qualquer feito, em qualquer obra. Que a gente perceba que nós estamos emanando essa luz do divino. O resultado é sucesso. Entende? O resultado só pode ser bem sucedido. O contrário também acontece. Se eu entregar coisas negativas, ao invés de eu ter uma energia de sucesso, eu posso ter uma energia de derrota. E aí eu vou sentir o fel mediante aquilo que eu me entreguei. Tá? Então, aqui é só mais uma confirmação para vocês. Ó, exatamente isso. Tá? Perfeito, gostei dessa carta, vamos ver o que mais que veio aqui. Olha, que lindo. Aqui, gente, tá me mostrando um movimento exatamente de calmaria e de paz mental, tá? Essa carta vai falar sobre a trégua. Que trégua é essa? Né? É aquele descanso, é aquele repouso que a gente faz com os nossos pensamentos. Pensamentos estáveis, pensamentos que são estabilizados, ou seja, eu tenho esse controle, eu tenho esse domínio, eu sei dirigi-los, eu consigo fluir com a minha vida. Se não, parece que eu estou num eterno conflito dentro de mim. E também através dessa energia de paz interior, eu consigo fazer a ponte, eu consigo sintonizar com a minha divina presença eu sou. Vou deixar um livro aqui embaixo para vocês que também fala muito sobre esse assunto, para quem gosta, para quem aprecia, para quem quer às vezes mergulhar nesse assunto, né? Então, assim, é muito sobre isso, né? A nossa frequência determina o nosso nível, o nosso grau de conexão com a nossa divina presença eu sou, que vai fazer com que a gente automaticamente, né, enxergue esta vida com outros olhos, porque a gente passa a enxergar com os olhos da alma. E aí toda a vida ganha uma magnitude, uma amplitude completamente diferente e muito maior e muito melhor. Porque até mesmo as situações que são desafiadoras e até às vezes, né, aqui são vocês numa energia muito positiva, tá? Muito positiva, mas vou citar um exemplo. Se de repente você receber algo que seja negativo de outras pessoas, né, você vai usar aquilo como objeto de estudo, você vai usar aquilo para te engrandecer, para te potencializar. Ou você transmuta, ou você cresce com aquilo, ou você tenta entender por que aquela pessoa está falando aquilo, tem alguma coisa dentro de mim que precisa mudar, aquilo está vindo como um ensinamento, de que forma? Alguma mudança interna que eu tenho que fazer? Ou realmente é uma visão da pessoa e tudo bem, ela fica com essa visão, tá tudo certo, isso não me diz respeito e eu vou seguir com a minha vida, entende? Então assim, você vai vivendo com num outro patamar de consciência.
Então, certos medos, certas dúvidas, certas incertezas não fazem parte de você, porque você vê as coisas como são e vê a si próprio como você é e quem você é. Filha, filho de um Deus que age sempre no superlativo e que está vivendo uma vida aqui neste plano, temporariamente, desfrutando desta experiência, que é uma experiência, mas não é a nossa verdadeira realidade. Olha a paz. Entende? Então aqui vem para vocês também uma conexão com a vossa intuição, percepções, né? Tem uma energia, como eu falei, tem uma energia espiritual também acontecendo aqui. Estejam atentos, gente, também a essa energia de sonhos, às vezes aqueles insights, aquela sensibilidade maior que pode estar, sabe, quando a gente tem aquele momento, é o famoso momento eureka, que eu falo para vocês. Então, às vezes, quando vem aquele pensamento do nada, às vezes até na própria leitura pode fazer esse glimpse, você fala, nossa, despertou, anota. Deixa sempre esse caderninho para você ir anotando algumas ideias que de repente a própria leitura, né? E tem muitas coisas que eu falo que são sentidas para serem ditas, né? Então, assim, às vezes tá vindo exatamente para você que está ouvindo a mensagem. É claro que a gente sempre tem que ter essa estabilidade, né, dentro de nós e a certeza, a confiança, né, de sempre passar pelo nosso filtro interno, que é pensar sempre com os nossos próprios pensamentos e não ser pensado. Lembrando sempre que a gente está numa leitura, né, de caráter coletivo, geral, para a força de Aquário, né, para a energia de Aquário, para o signo de Aquário. Não é uma leitura particular, tá bom, meus queridos? Então sempre tem que ter, né, essa sabedoria dentro de você. Mas aqui vem muito forte também que esse sucesso para alguns de vocês pode estar também em sintonia com algum sonho que de repente, sabe, quando pluf, que o negócio pula e dá aquele, sabe? Ou às vezes alguém que fala alguma coisa para você, alguém que trouxe uma mensagem para você, você recebeu essa mensagem, ou às vezes uma pessoa do seu ambiente, do seu trabalho, ou que está ali perto de você por algum motivo, às vezes até na fila do supermercado, vai falar alguma coisa, vai ofertar, vai entregar alguma coisa para você, que aquilo vai te aguçar e vai te fazer ter uma percepção que você às vezes não tinha tido. Você fala, opa, peraí, isso abriu uma porta aqui para mim. Abriu um espaço para eu fluir. E aí isso pode sim te conectar mais ainda com essa energia do sucesso, para que você seja mais bem sucedido dentro do seu trabalho, ou em alguma coisa que você deseja aí dentro da sua casa. Enfim, os exemplos todos que eu falei para vocês, que para cada um de nós esse objetivo do sucesso pode ser transformado, pode ser transmutado, né? E aqui com essa carta, gente, também me traz, tem muita frequência de equilíbrio aqui para vocês, de harmonia interior. Essa harmonia interior, ela está diretamente conectada com a harmonia do pensar. Então, exemplo, pensamento de máquina de lavar roupas não leva a gente a lugar nenhum. E a nossa energia também fica bagunçada. Então, o que vem para passar para vocês? Práticas de relaxamento. Agora, já nós vamos estar entrando na nossa parte 2 da leitura. Nessa parte 2, nós vamos fazer todas as ativações e aí pode ser que surjam aí outras práticas para estar passando para vocês. Então, o que vocês podem fazer aqui, meus queridos? Um relaxamento, né? Então, assim, colocar uma música gostosa, descansar, repousar. Às vezes tem muito trabalho envolvido aqui para alguns de vocês, né? E aí, de repente, você está naquele ponto de destaque. Então, tem muita gente ali na sua, entre aspas, ali, dependência, né? E isso pode gerar um gasto não só energético, dessa doação, dessa sustentação, dessa frequência luminosa, né, criativa, engenhosa, mas também mental. Então, para que você possa restaurar as suas forças, recarregar a sua bateria, né, sua energia, as suas energias, então eu recomendo de forma carinhosa que você faça uma prática de relaxamento, ou às vezes até
procurar tirar um cochilo, dormir um pouco mais, tá? Ou às vezes alguma outra coisa que você sinta, gente, porque aqui é diretamente ligado aos pensamentos. Então que você sinta que isso te traga uma paz, uma calmaria interior, principalmente no pensar. É aquele olhar de serenidade, de plenitude, que resplandece externamente, porque dentro está dessa forma, porque dentro é essa calmaria, porque dentro tem essa trégua, dentro de mim habita essa estabilidade, né? Eu estou em paz, tá bom, meus queridos? Eu estou em paz, tá? Essa é a energia que vem aqui para vocês com todas essas confirmações. Adorei as confirmações, foram perfeitas, tá? Eu vou fazer com vocês agora as ativações energéticas e vamos trabalhar com as energias dos chakras. Lembrando, meus queridos, para deixar tudo bem certinho para vocês, que essas ativações energéticas que eu faço aqui com vocês são as ativações das energias desta leitura. Então, eu traduzo, isso é uma coisa que eu criei, eu sou pioneira em fazer isso. Eu traduzo as energias desta leitura de forma a você trabalhar com elementos práticos, materiais, tangíveis, palpáveis, e que você possa levar para a sua vida para trazer essa energia para a sua vida. Não é uma cura energética de harmonização de chakras, entende? Pode ser, pode ajudar, com toda certeza, tá? Mas não é referente a algo que você precisa estar, entende? É uma cura, é uma ativação, não é uma cura, é uma ativação desta leitura, desta energia, tá bom? Só para avisar direitinho, para não causar nenhum tipo de dúvida, tá bom, meus queridos? Deixar tudo bem certinho para vocês, com toda a responsabilidade, carinho que eu tenho em fazer este meu servir, que para mim não é um trabalho, é um ato de devoção e entregar de uma forma, né, muito respeitosa para vocês que estão aí me ouvindo, né, que me tratam também sempre com muito carinho. Então a gente faz nessa via de mão dupla, não é, meus queridos? Eu entrego com generosidade, vocês me dão tanto, então sempre com muito respeito, com muita atenção, né, com a vida, as vidas, né, que estão aí do outro lado. Não é simplesmente despejar um monte de informação, né? Tem que ter muita responsabilidade. E é isso que eu procuro fazer sempre, desde que eu criei esse canal, tá bom? Então vamos lá. O que mais? Os queridos regidos sob o signo de Aquário precisam saber para este momento das vossas vidas. Então vamos ver agora as ativações das energias desta leitura para você levar para a sua vida, e a gente sai, né, desse caráter apenas informativo da leitura. Então você consegue trabalhar com essas forças. Então assim, eu quero vitória na minha vida nesse momento, eu quero ter sucesso, eu quero receber este eco do universo. Então você trabalha com as energias que eu vou trazer aqui para vocês, tá bom? Eu quero essa união da minha equipe, eu quero essa união de forças, eu quero ver minha família mais coesa, eu quero ver esse espírito de união, de integração, de todos trabalhando dentro de uma mesma consciência, dentro de um mesmo propósito, saber que quando a gente está junto dentro de casa, o espírito da casa, né, a energia da casa, Feng Shui fala muito sobre isso, né? Fica melhor para todos nós, né? Dentro do trabalho, fica melhor para todos nós, né? Então, assim, essa integração. E vai lembrar aqui também para vocês que nós estamos falando também de uma energia de proteção espiritual. Então, caso você fale assim, Anne, mas eu já me aposentei, hoje eu moro sozinha, hoje eu moro sozinho, enfim, né? Cada um tem a sua realidade deste momento, né? Mas saiba que você não está só. Existe uma energia espiritual aqui, protegendo você e amparando você o tempo todo, tá bom? E, inclusive, ajudando você a sustentar essa energia tão linda que vocês estão vibrando neste momento, tá bom, meus queridos? As leituras de vocês para esse ano estão muito bonitas, né? Todas elas muito bonitas. Vamos lá, o que mais, os queridos? Olha, eu falando sobre isso e elevação. Ai, meu Deus, eu falo que é incrível, né, gente? É uma coisa, assim, deliciosa. Vamos ver o que mais que veio aqui para... misericórdia, Senhor, misericórdia, sucesso. 3 vezes. E a energia, meu Deus, e a energia do topo da vossa leitura, 3.
E sabe o que quer dizer essa energia do número 3? É uma energia espiritual. Como assim, Anne? É uma força espiritual, é a tríade, é a tríplice. Em vários sistemas, né, a gente consegue ver essa tríplice sendo formada, né? A energia da manutenção, da criação, da manutenção e da transformação. A gente tem Pai, Filho e Divino Espírito Santo, né? Então, assim, a gente vê essa tríplice sempre sendo arranjada nessa frequência espiritual sutil, que é também a forma como a nossa consciência, quando se desprende do plano material, né? Quando chegamos aqui no final desta jornada, porque a jornada da alma é eterna, em evolução. Então, quando a gente se desprende dessa jornada aqui neste plano, a consciência se transforma exatamente nessa tríplice. Eu vou deixar um livro aqui para vocês que fala sobre isso, tá bom, meus queridos? Um livro da Helena Blavatsky. Então, se você gosta desse assunto, fica aqui a minha recomendação carinhosa, tá? E olha só, 3 vezes a energia do sucesso para vocês, tá? 3 vezes essa energia. Veio sucesso aqui e sucesso nessa carta. Misericórdia. É muita sincronicidade, né? E eu falando sobre o momento de vocês, né, dessa elevação, ó, energia da gratidão, e eis que vem aqui. Bom, eu vou tirar mensagens aqui deste deck, e aí nós vamos fazer, então, as ativações, vamos trabalhar com todos os chakras que vêm aqui para vocês. Então, nós temos uma energia linda de chakra cardíaco, eu já tinha falado desde o início da leitura, essa energia de entrega, de receptividade. Eu vou colocar aqui também para vocês a energia de chakra da coroa. E aqui também tem uma frequência de Manipura Chakra, mas eu já falo para vocês. Vamos lá, quais são as energias? O que mais? Para os queridos regidos sob o signo de Aquário, estarem ativando para este momento das vossas vidas, mediante as energias desta leitura. Vamos lá, o que mais eles precisam saber para este momento? Aqui veio uma energia de equilíbrio, olha, perfeito. Ok, vamos lá, vamos fazer de baixo para cima? Então vamos lá, meus queridos, aqui é nesse momento que eu recomendo de forma carinhosa que você pegue mesmo o seu kit anotação e aproveita para anotar principalmente as cores que eu vou passar para vocês, porque aí é mediante essas cores que você vai magnetizar os objetos, e eu vou falar para vocês, tá? Como é que você vai fazer isso direitinho. Então vamos lá, de baixo para cima nós vamos com Swadhisthana Chakra, chakra esplênico, e aí nós vamos com o laranja, tá? E aqui traz um cristal que eu sou apaixonada, eu já falo para vocês qual é. Depois, na sequência, a gente tem Manipura Chakra, nosso plexo solar, amarelo e dourado. Depois, Anahata Chakra, chakra cardíaco, trabalhando com os tons de verde e de rosa. E temos também uma energia de chakra da coroa, Sahasrara Chakra, trabalhando nos tons que vão do lilás até o roxo. Então, vou repetir novamente quais são as cores para vocês. O laranja, amarelo e dourado, verde e rosa, são bem esses tons aqui, e o lilás e os tons de roxo. E aí, como que você pode trabalhar com essas energias que são trazidas desta leitura, porque o tarô ele traduz as energias que estão vibrando neste momento. Então, o que eu faço é traduzir isso sobre a forma das cores e levo isso em conexão com itens para você estar trabalhando, tá bom? Por isso que são ativações energéticas desta leitura para você levar para sua vida e não uma cura energética. Tá bom? Então vamos lá. Você usa essas cores nas suas roupas, acessórios, objetos de decoração, coisas que estejam perto de você, de preferência nos ambientes em que você passa a maior parte do tempo.
Então, se for no seu trabalho, na sua mesa de trabalho, se for em casa, no seu quarto, que é o ambiente que você passa ali, né, pelo menos de 7 a 8 horas, mais ou menos, tá? E você pode utilizar também sob a forma dos cristais, lembrando sempre, gente, que os cristais é muito melhor se você trabalhar com eles assim, em contato com a pele. Então, sob a forma de pulseiras, sob a forma de anéis, sob a forma de colares. Um outro modo de você utilizar é usando em flores, trazendo as plantas, trazendo a natureza para pertinho de você. Então aqui nós temos o rosa, amarelo, laranja, lilás, roxo, tá? Então deixe aí o seu ambiente com essas flores, principalmente o amarelo e o laranja, tá? Se for trabalho e aquele ponto de destaque, aquele cargo que você queria, sabe? Aquele ponto em que você tá tendo esse valor, tem esse respaldo, tem uma equipe, tá ali, né, com essa gestão de pessoas ali, até em casa mesmo, né? Então, assim, você quer esse espírito de liderança, de ser ouvida, de ser ouvido, né? Trabalhe dentro dessas cores, o amarelo e o laranja, tá bom, meus queridos? Um vaso bem bonito ali de flores, pode ser em água ou pode ser plantado em terra também. Tá bom? E uma forma também muito poderosa de você utilizar é nos seus alimentos. Então, trazendo essas cores para a sua alimentação. E aí você pode utilizar o laranja, por exemplo, a abóbora cabotiá, você pode utilizar a mandioquinha, a batata baroa no amarelo, você pode trazer as folhas para trabalhar com o verde, então o próprio brócolis, a abobrinha você pode colocar, tá? E para os tons de lilás, framboesa, amora, as berries em geral, para você estar utilizando a berinjela também, sensacional, tá? São opções para você estar utilizando. E aí é que vem exatamente a energia das mãos, como eu falei para vocês. Como que você pode potencializar isso muito mais, né? Então, o que você vai fazer? Você vai deixar as mãos... É impressionante isso, eu tô chocada. Você vai colocar as mãos assim, em formato de concha, e aí, vamos supor que você escolheu ali um anel. Você vai colocar o anel ali, você pode até fazer assim nas suas mãos, ou você pode fazer assim se for seu prato de comida, por exemplo, né? E aí você vai fazer os mantras que está vindo para passar aqui para vocês, tá? Então, por exemplo, vou fazer já o anual com vocês. Se você sabe, já faz aí comigo para a gente entrar nessa energia positiva. Se você não sabe, aprende agora comigo e vamos fazer para a gente entrar nessa corrente poderosa de luz e de amor. Então, o mantra de 2025, para quem já conhece, para quem não conhece, vamos lá. Eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas. Vou fazer mais uma vez. Eu celebro a minha vida, eu celebro as minhas conquistas. E aí você pode colocar os outros mantras. Vamos fazer na sequência. O universo é generoso comigo o tempo todo. Eu estou em paz. Tá bom, meus queridos? Anne, eu posso utilizar os mantras da leitura anual para fazer essa ativação? Deve. Se você sente no seu coração, faça, tá? Esse mantra anual foi algo canalizado. Eu deixei um vídeo, eu deixei uma explicação, tá? Eu deixei uma explicação sobre isso, tá? Lá no meu site, aparece aqui no rodapé deste vídeo para vocês. Agora sim, troquei tudo. Neste vídeo aparece o endereço aqui para vocês e também na descrição do vídeo. Se você não sabe como acessar, é só você clicar ali embaixo do título do vídeo, tem a palavrinha mais. Clica lá, você vai ver toda a descrição do vídeo. É sempre muito importante que você leia esta descrição. Tá bom, meus queridos? Do fundo do meu coração, leia esta descrição. Lá tem o endereço do site direitinho para vocês, tem os livros recomendados, os tarôs que eu estou utilizando na leitura, tá bom? Tem tudo certinho para vocês. E aí você pode unir sim a estes mantras que nós estamos fazendo e os outros também, tá? Das outras leituras também, se assim você desejar. Quantas vezes você precisa repetir os mantras? Uma vez só. Desde que aquilo que você for fazer, vamos supor que seja a planta, você vai magnetizar aquele seu vasinho de plantas, acabou. Se for em água, tem que fazer toda a troca. Se for em terra, uma vez só. Se for um anel, uma vez só. Tá? Se for o prato de comida, aí toda vez que você for se alimentar, você troca. Tá bom? São ideias, tá? De ativações energéticas
para vocês estarem levando para as vossas vidas, caso você queira potencializar as energias desta leitura de vitória, de sucesso, de realização, desse eco do universo, sintonizando nessa energia de amabilidade, de gentileza, de conexão com tudo bem que você faz, que retorna para você de formas muito multiplicadas, de formas muito abençoadas. Tá bom, meus queridos? E vamos lá! Essa carta fala sobre a paixão e ela diz assim: transforme o seu medo da mudança em excitação pela mudança. Exatamente. Aqui vem essa energia de paixão pela vida, de tchatcha pela vida. Muitas vezes a gente pensa que a mudança é algo muito grandioso, né? É um passo muito grandioso, mas às vezes são pequenas mudanças que a gente faz, né? E às vezes o medo da gente mudar, às vezes até o medo da gente estar nesse patamar. Às vezes a mudança é estar naquele ponto que é nosso por direito divino, porque tudo que é seu sempre encontra uma forma e chega até você. Então às vezes a gente tenta meio que fugir por medo daquilo que é nosso, de todo esse brilho, de toda essa luz. E principalmente de estar sobre esse ponto onde todos buscam estar sobre a sua luz. Estar sob a sua inspiração. É muita responsabilidade? É muita responsabilidade. Muitas vezes nós vamos acertar? Muitas vezes nós vamos errar? Sim, faz parte do processo. Eu sempre falo isso para vocês. Errar é muito importante, porque quando a gente erra, a gente aprende. Isso nos faz maiores. Acertar todas as vezes nem sempre é bom. Olha para sua vida lá atrás, né? Porque quando você erra, você não sabe o que deu, não sabe o que deu errado, porque você estava sempre acertando. É bom errar uma vez. Repetir é que é o problema, né? Ficar ali repetindo, que é exatamente isso que vocês estão fazendo aqui. Não tem esse medo mais. Vocês estão enxergando toda essa movimentação como é. Como se o véu de Maia tivesse caído e você vê as coisas como são, e principalmente vê a si próprio, vê a si própria como você realmente é. E aí nasce, resplandece essa paixão, que é exatamente essa energia do Ti, do Tchatcha, que eu brinco carinhosamente com vocês, energia do Ti, do Prana, energia divina e de vida. O resultado o que é? Sucesso. E aqui traz um cristal que eu sou apaixonada, que é o olho de tigre, tá? Eu tenho ele aqui comigo, eu tenho ele aqui, eu sou apaixonada. É um cristal que é fantástico, principalmente para trabalhar com essa energia de paixão, de luz, de empoderamento pessoal, tá? Muito, muito, muito legal. Essa carta vem falar sobre o perdão, então que a gente encontra a liberdade no perdão. Essa carta trabalha com a energia do chakra cardíaco e o cristal é a malaquita. Também é um cristal muito interessante para se trabalhar. E aí, essa liberdade, aqui essa pessoa é uma pessoa muito livre, né? Aqui essa pessoa muito empoderada. Aqui, gente, eu não sinto, tá? Lembra que a gente está numa leitura geral, mas eu não sinto aqui que nós estejamos falando sobre um perdão. Essa carta é bem pontual. Sobre um perdão que seja sobre alguém. Eu sinto que é sobre um perdão sobre você mesmo, a você mesmo. Porque às vezes a gente se boicota, às vezes a gente não acredita no nosso poder, a gente não acredita nas nossas potencialidades, a gente não acredita na nossa intuição, a gente não acredita na nossa sensibilidade, nas nossas ideias. Às vezes a gente desacredita da gente. Então muitas vezes esse perdão, essa liberdade, né, ela é conquistada através do perdão de si própria, de si próprio. Que a maioria das vezes, quando a gente fala sobre o perdão, automaticamente, né, é aquela questão das palavras ligadas aos rótulos, né? A gente tem muito isso. Automaticamente a mente busca algo para fazer a conexão. Tipo chave e fechadura. Então sempre quando a gente fala perdão, a mente já, quem que eu tenho que perdoar? Então assim, às vezes é sobre se perdoar. Enxergar essa luz maravilhosa do divino que habita dentro de você, tá? E também não há nada de errado de às vezes não acreditar em si, né? Quem de nós nunca duvidou do nosso poder, né? Quem de nós achou, mas será? Né?
Será que realmente tudo isso para mim? Será que tudo é sucesso? Será toda essa luz? Será tudo isso para mim, né? Quem de nós nunca desacreditou, né? Então, vamos fazer até um mantra para a gente trabalhar em cima disso, caso seja esse o cenário, né? Lembrando que a leitura vem com essa mensagem de caráter reflexivo, sempre levantando, né? Não é uma leitura preditiva, é uma leitura de reflexão, para refletirmos nas nossas vidas. Então, verifique se existe algum ponto dentro de você, né, que de repente você precisa se perdoar. E se for assim o caso, faça este mantra: eu acredito em mim. Eu acredito em mim. Faça este mantra afirmando com muita força, com muito poder. Porque todas as vezes em que a gente coloca crédito, né, que a gente acredita na gente, nós estamos colocando este crédito. Tá bom, meus queridos? Essa carta, ela traz um equilíbrio geral, tá? Então ela faz um balanço de todas as forças. E ela diz assim: a única ilusão é a separação. Nossa, é perfeito, né? Porque eu falei sobre o véu de Maia, eu falei sobre a ilusão de nós acharmos que aqui é a nossa verdadeira realidade, mas nós estamos aqui en passant, nós estamos aqui de passagem, né? Então, sobre ver a si, eu ainda falei sobre isso, né? Hoje você vê a si própria, você vê a si próprio, você está no seu poder, sob a sua luz, confiando também na sua intuição, que é um dos movimentos deste ano. Esse ano é introspecção e intuição. Eu falei sobre isso nas vossas leituras anuais. Dá uma olhadinha lá, não esquece de assistir também, tá? Aquário 2025. Então ela fala: a única ilusão é a separação, falando sobre a união, e ela diz, ela traz aqui alguns cristais, uns eu conheço, outros não. Uma é a ágata Blue Lace, que é lindíssima. A ametista, que vem aqui para vocês também, né, com esse tom do violeta. E aqui tem uma tal de Nova Jade, gente, eu não conheço, tá? Mas se você conhecer, fica também tranquilo, né, para você trabalhar. Mas de modo geral, você pode utilizar, tá, as cores que eu passei. Então, o laranja, o amarelo, sim, o dourado, tá, gente? O dourado você pode utilizar em elementos de decoração, roupas, tá? Um acessório, por exemplo, que você venha colocar. Mas se você tiver, por exemplo, um anel, uma joia de ouro para você colocar, ou um anel, ou um colar, um brinco, tá? Muito legal você trabalhar com essa energia neste momento, tá bom? Então vamos lá. Essa carta linda, tem muitos tons deste amarelo para vocês aqui, falando sobre o sucesso, né? Mais 3 vezes essa confirmação. Linda demais. Nunca aconteceu isso, tá? De vir numa leitura 3 vezes a palavra sucesso. 3 vezes. Em 3 coisas diferentes, em 3 decks diferentes, né? Porque todo tarô é um oráculo, mas nem todo oráculo é um tarô. Então, em todos os oráculos que eu estou utilizando aqui, saiu a palavra sucesso. Eu nunca vi isso. Eu cresço e triunfo no universo. Gente, meu Deus do céu, agora foi para arrebatar, né? Meu Deus, é incrível, nosso mantra. Eu tava no começo da leitura, nem imaginava que isso ia acontecer, né? E o nosso mantra foi: o universo é generoso comigo o tempo todo. E olha o mantra: eu cresço e triunfo no universo. Já fiz este mantra várias vezes com vocês, é lindo isso. Então já aproveita e vamos fazer já. Vamos fazer já. O universo é generoso comigo o tempo todo. Eu cresço e triunfo no universo, tá? Você pode juntar e fazer. Eu descubro a pureza do meu coração. Olha, é lindo demais, né? Falei aqui sobre também esse saber-se, é o início de toda a sabedoria, né? É a sabedoria elevada que me guia para a vitória. Yes! Eu direciono os meus pensamentos para a lucidez, para os aspectos da lucidez, maravilhoso, porque quando a gente tem o medo, a gente não consegue acessar, porque o medo, ele turva a nossa visão, o medo suprime a nossa conexão com a nossa divina presença eu sou, vira uma lambança,
né? Então eu direciono os meus pensamentos para a lucidez e nutro esta sabedoria. Falei sobre isso, né? O amor e a bondade que habitam dentro de mim, que existem dentro de mim. Eu agora sou livre e tenho sucesso na minha vida. Essa frase pegou, né, gente? Eu agora sou livre e o perdão, né? Olha. Perdão. Você vai encontrar liberdade no perdão. E aqui, eu agora sou livre e tenho sucesso na minha vida. Então, existem processos aqui que está acontecendo, né? Aqui tem uma cura acontecendo, né? Aqui tem uma cura acontecendo. E me mostrando que todo este trabalho interno que você veio fazendo de conhecer o seu próprio território, de mergulhar nas profundezas do seu ser, que muitas vezes, gente, não é fácil. Na verdade, Jung falava muito sobre isso, né? Que nós, seres humanos, estamos sempre fugindo desses nossos labirintos internos, né? Digamos assim. Eu tô falando com as minhas palavras aqui. Mas ele falava sobre isso, né? Que a gente nunca quer acessar, porque muitas vezes vai ser meio desagradável. É como... O que eu posso falar para vocês? É como tomar própolis. Para quem toma própolis sabe, é como tomar o limão de manhã, né? Aquele tantinho de limão. Dependendo do limão que você toma, nossa, né? Tem uns limões que misericórdia, né? Parece que estão de mal com a vida. Mas é isso, entende? Então, assim, fazer este trabalho de, vamos lá, deixa eu chafurdar no meu terreno aqui para ver, às vezes é complicado. Tá? Às vezes a gente levanta umas coisas que, ufa, né? E assim, precisa transmutar. Como é que a gente transmuta isso? Através dos mantras, através do uso das cores, ajuda, e também através do perdão. De entender de uma forma que, naquele momento, a nossa consciência funcionava daquela forma. Então, por exemplo, se você se boicotou durante muito tempo, ou até da entrega, será que isso nunca vai acontecer? Isso já é se boicotar, já é se anular. Então todo um trabalho que você está entregando acaba não vindo porque você não acreditou, não colocou crédito. Então são mecanismos, né, que a gente vai aprendendo como é que funciona o universo, vai entendendo como é que tudo isso acontece e vai trazendo isso para as nossas vidas. Então agora eu me liberto e tenho sucesso na minha vida. Um outro mantra que a gente pode fazer também: eu tenho sucesso na minha vida. Eu tenho sucesso na minha vida, tá? O mantra da celebração, né, ele começa de manhã, a primeira coisa que você faz. O que você pode fazer como sugestão? Deixa ali no seu kit anotação, deixa ali anotado tudo direitinho, e aí assim que você levantar, você já começa. Você vai gastar o quê? 10 segundos? 1 minuto para você fazer uma série de mantras? Faça. Tá bom, meus queridos? Ajuda muito, de verdade, ajuda muito. E aí, de tanto que você faz, você grava e você vai levando isso para sua vida. Gratidão, perfeito. Eu estou consciente da luz que existe na minha vida. É isso. Eu direciono os meus pensamentos, olha, de novo, eu direciono os meus pensamentos para a lucidez e nutro a sabedoria, o amor e a bondade. E aqui, eu direciono os meus pensamentos para a beleza que existe dentro e ao meu redor. Que lindo, né? Somente alguém que reflete sobre si, sobre a sua caminhada na vida, sabe o que é dirigir os pensamentos para toda a beleza que existe dentro de você e toda a beleza que existe ao redor. Eu falei sobre isso. Que às vezes a gente fica com o olhar tanto para o objetivo a ser alcançado, que a gente acaba não vendo todas as outras bênçãos, o tanto que o universo, que o divino, né, enfim, que Deus é generoso conosco, né? Eu dou graças a Deus por cada pequenina coisa que me traz alegria. Dessa forma, os meus pensamentos se iluminam. Lindo! As riquezas me rodeiam e eu aprecio tudo que a vida me traz. Apreciação, eu falei sobre isso, né? Eu aprecio tudo que a vida me traz. As riquezas me rodeiam. Um outro mantra que você pode fazer: eu tenho sucesso na minha vida. As riquezas me rodeiam. Que riquezas? Podem ser financeiras, através de uma bonificação, de um salário maior, um outro cargo? Pode.
Mas pode ser também através de uma troca salutar de pessoas queridas ao seu redor, pode ser também sobre o ganho de valores, da nobreza do seu ser, de tudo que te transformou, que foi te construindo para você chegar nesse momento da sua vida e você falar, uau, tudo valeu a pena, né? Falando sobre o grande poeta, né? Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Fernando Pessoa, né? É muito sobre isso, né? E quem quer passar além do bojador deve ir além da dor. Elevação. Essa carta eu estava falando sobre a energia desta leitura e a que tipo de pessoas essa leitura é dirigida, estava sendo dirigida, né? Porque trabalha dentro de um nível de consciência da unicidade, que conecta a unicidade, o mesmo padrão vindo 3 vezes. Olha isso, gente, meu Deus do céu, o mesmo padrão uníssono. Né? Ou seja, a consciência num só ponto. Num só raio, num só feixe de luz, como a prece de Cáritas, né? Subirá até vós. Que lindo. Eu me liberto de novo, hein, gente? Eu me liberto do medo. Que medo é esse? Ó, olha. Muitas vezes é o medo da mudança, da gente acessar nosso eu, o nosso verdadeiro eu, que às vezes está ali sobre inúmeras roupagens, né? Às vezes está ali sobre inúmeras camadas que podem vir de diversas formas, às vezes ensinamentos que a gente teve, crenças que nos foram incutidas, influências às vezes de algum tipo de doutrina, de alguma coisa, né? Enfim, para cada um de vocês é um cenário, né? E às vezes a gente vai ficando sufocado ali, né? Dentre tantas camadas. E a gente, quando se acha, às vezes dá um medo, né? Você fala, quem sou eu agora? Né? Quando a gente não tem mais essas muletas, né? A gente olha, a gente fala, uau. E às vezes pode ser que dê um medo, né? E aí quando a gente perde o medo e a coragem resplandece, porque a coragem é este amor em ação, então a gente aprende a caminhar com as nossas próprias pernas, com muita confiança. Exatamente esse arquétipo dessa pessoa que confia, acredita, sabe de si, sabe da sua força, sabe do seu valor no universo. No universo, não é só na vida, é no universo. Eu me liberto do medo e confio no universo. Gente, o que é isso? Eu direciono os meus pensamentos para a beleza, de novo, a mesma frase, que existem dentro de mim e ao meu redor. Eu uso as minhas forças espirituais. O que são essas forças espirituais? Essas forças espirituais é exatamente a sua conexão com a sua divina presença. Eu sou. Isso é a força espiritual, é a força da sua essência manifestada neste plano material, tá? E sabedoria para criar a luz. Olha que lindo, perfeito, maravilhoso. Uma pessoa que cheia de poder, cheia de luz, sabe da sua força. Eu me elevo acima de qualquer dúvida. Eu sou maior do que o medo, maior do que a dúvida. Que lindo, gente, perfeita essa mensagem para vocês, né? Eu sou maior do que o medo, maior do que a dúvida. É um outro mantra que você também pode fazer. Eu sou maior do que o medo, maior do que a dúvida. Tá bom, meus queridos? Então vamos lá, vou finalizar a vossa leitura tirando uma mensagem com este deck que vai trabalhar então com os animais de poder, tá bom? E aí você pode fazer também a identificação com o animal que vai sair aqui e levar também para a sua vida. Também são formas de ativações energéticas, tá bom? Então vamos lá. Aqui então falei para vocês sobre a energia algumas energias dos números para vocês, né? Então muitas vezes a energia do número 6 para vocês aqui, tá? Temos aqui também uma conexão, um dos arcanos maiores que está fazendo a regência desse ano veio aqui na vossa leitura, uma energia do número 9, então assim, é aquele ponto culminante, é aquele ponto do basta,
até porque depois nós temos o 10, e aí o 10 já é a transformação, já é, né, o ponto final e o início, tá? E temos uma energia também aqui, nossa gente, olha o que tá vindo para passar para vocês, misericórdia. Deixa eu embaralhar aqui e eu já vou mostrar para vocês o que veio aqui. Eu tinha falado sobre a estrutura da consciência, e aqui vem a estrutura da matéria também para vocês. É muita perfeição, né? Então, assim, a própria estrutura septenária completa aqui para vocês. Vamos lá. Quais são os animais de poder? Quais são as energias para os queridos regidos sob o signo de Aquário estarem ativando, potencializando neste momento das vossas vidas, momento de muitas transformações, de muito sucesso, de muita realização, de muita conexão também, não é, meus queridos? Que perfeito! Vamos lá. O que mais eles precisam saber para este momento das vossas vidas? Eu vou deixar assim, vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha só que interessante. A energia do 3 e a energia do 4. Então, nós temos a própria estrutura septenária, como foi trazida pela Helena Blavatsky, na sua visão, né? Com a cabeça dela, com o pensamento dela, com os estudos dela, né? Então, ela traz essa visão, que é uma porta, uma via para a gente tentar pensar, né? Tentar avaliar cada um dentro do seu pensamento, da sua cabeça, né, gente? Somos livres para pensar, e isso é maravilhoso. Então, a estrutura septenária, então nós temos a força espiritual e a força do 4, dessa base, dessa estrutura, que representa a nossa vida e a nossa estrutura também, né, num nível, nosso traje terráqueo espacial, digamos assim, né, e a forma como a nossa mente funciona aqui, né, então fazendo essa conexão com a base, com a matéria, tá bom? Perfeito, né? Perfeito. Eu falando sobre base, e eis que me vem a base aqui com o elefante. Ai, gente, vamos! Ai, que bonitinho! Um caranguejo aqui para vocês, adorei, vamos! Então aqui nós temos a tartaruga, eu sou apaixonada por esse animal, eu acho fantástico. E aqui me traz aqui é a força, é a resistência, é exatamente isso, tá? Me traz essa questão da longevidade, tanto no sentido da persistência e da resistência para se chegar. Vocês sabem que as tartarugas marinhas, elas percorrem grandes distâncias, acompanhando as correntes marinhas, né? E elas vão seguindo este caminho, fazendo grandes peregrinações, né? Então, assim, o animal tem que ter muita resistência para nadar por tudo isso, né? E sofrendo com todas as oscilações também, né? De temperatura e tudo mais. Então, assim, é toda uma resistência para ter este eco, para ter este retorno, né? Para saber que isso iria chegar até você, né? A longevidade aqui que traz para mim também essa conexão com aquilo que você está colhendo, é algo longevo. E a evolução, elevação e evolução, né? Exatamente as energias da vossa leitura. É um momento de evoluir para um outro patamar material também, de progresso associado a dinheiro, a posses, a conquistas, a vitória, a sucesso, né? Mas também internamente falando, a elevação do ser, o sucesso dos valores que a gente vai arraigando ao longo das nossas vidas, né? Que a gente vai levantando, que a gente vai conquistando, né? Que a gente vai burilando ao longo das nossas vidas. O elefante, que lindo, estabilidade. Então, acabei de falar sobre isso, estava até falando eu estava aqui olhando a mesa e olhando os números, inclusive números mágicos também, de ativação para vocês, me mostrando que sim, esse é um momento extremamente positivo e vocês estão sim sendo muito abençoados, né? Seguindo na direção daquilo que é o melhor caminho, eu diria assim, sabe? Com o caminho num alinhamento perfeito com as forças do universo para viver a vida dos seus sonhos, tá? Então a estabilidade, essa base, essa estrutura aqui de novo, na energia do número 4,
através das patinhas, né, do elefante. A confiança, perfeito, né, perfeito. Falei sobre isso, eu acredito em mim, eu coloco crédito, eu tenho confiança em mim, né? E aqui também falando sobre a memória, tal, né? Até o próprio dito fala, a memória de elefante, né? Aquela memória que, então assim, a memória, o passado principalmente, né? Através da memória a gente acessa o passado. O passado é importante, nos faz sermos quem nós somos hoje, a nossa história, né? Tudo que a nossa humanidade foi construindo, foi realizando, acertos e erros, enfim. Nos faz o que nós somos hoje. Colhemos o que estamos fazendo e o que fizemos lá atrás, né? Mas é importante a gente saber, né, colher e levar adiante aquilo que é bom e aquilo que não fica para trás, né? Então, assim, a memória, e aqui me vem muito com essa trégua, com esse perdão. Perceba pensamentos que podem ser prejudiciais nesse sentido de te conectar com a vitória. Pensamentos que não trazem, né, memórias, lembranças que não trazem uma estabilidade, pelo contrário, fazem uma verdadeira lambança. E isso a gente só consegue através do autoestudo, deste mergulho para dentro do nosso ser. E essa carta para a gente finalizar com chave de ouro, muito bonitinho demais. Eu falo assim, crescimento, perfeito, né? Crescimento, elevação, evolução, é um período de crescimento também, né? De frutificar, né, através de feitos materiais, né? Então, estamos falando de colheita bem-sucedida. Confiança, para você acreditar, você tem que confiar em você e quem você é. E um senso de segurança, um senso de proteção aqui também para vocês. E aí, gente, eu vou finalizar a vossa leitura. Essa segurança ela vem muito por conta deste momento para vocês, né? Não tem dúvidas, é só certeza. Eu vou terminar fazendo um mantra que eu gosto muito, que diz assim: eu estou protegida, e aí você pode fazer eu estou protegido, eu estou em segurança, eu estou nos braços, olha lindo, eu estou nos braços da criação. Eu estou protegida ou eu estou protegido, eu estou em segurança, eu estou nos braços da criação. Ou você pode fazer, eu estou nos braços do universo, este universo que é generoso com você o tempo todo. Aquário, estou muito feliz de poder entregar essa leitura para você. Eu espero do fundo do meu coração que esta mensagem possa chegar no seu coração como um sopro suave, trazendo luz, amor, esperança e muita inspiração, meus queridos. Aquário, se você gostou deste vídeo, dê o seu curtir, compartilhe com quem você ama, se você sente no seu coração que este vídeo possa ser útil a alguém. Se inscreva no canal e ative o sininho para você receber todos os avisos sobre os vídeos novos postados. Aquário, convido você de forma muito carinhosa a você acessar, conhecer o nosso site. Aparece aqui no rodapé deste vídeo e o link também está lá na descrição. O endereço é www.oequinociotarot.com.br. Eu vejo você também lá. Aquário, nunca, nunca, nunca se esqueça de celebrar sempre a sua vida, de celebrar sempre as suas conquistas. Jamais se esqueça deste amor que Deus, que o divino, que o universo tem por você, toda a generosidade, toda a sorte de bênçãos que são derramadas sobre as suas vidas constantemente, de forma resplandecente, magnificente. E jamais se esqueça que eu sou muito grata por você me receber aí no seu espaço, com todo amor, com todo carinho. Gratidão por você me permitir de alguma forma contribuir positivamente para a sua jornada. Nunca se esqueça que eu amo você. Gratidão e assim é. Eu espero que esta mensagem possa super inspirar você, Aquário. Eu sou Anne Marques e desejo para você, Aquário, as infinitas bênçãos da luz crística de ouro nas vossas jornadas, aqui, agora e por todo o sempre. E assim é. Eu vejo você na sua próxima leitura, Aquário. Até breve. Tchau, tchau.